Olá, queridos estudantes do primeiro ano da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula, ao nosso PET 2, e eu elaborei para vocês, para essa primeira semana, o PET regular e o complementar. Então, na primeira semana, vamos estudar o seguinte tema: o fundamento das artes visuais ao longo da história. Esse material ele foi feito baseado no PET regular 2, ok? Então, o assunto em questão, ele diz o seguinte, que desde a antiguidade podemos perceber que as artes visuais sempre foram fundamentais no desenvolvimento da vida humana. Isso porque, turma, a arte ela é tida, como uma forma de comunicação. A partir do momento que o homem sentiu necessidade de se expressar, e não havia, assim, então, uma linguagem para que isso fosse feito, o desenho, a pintura e a gravura se tornaram, uma forma ali de comunicar, de estar registrando o seu cotidiano. Isso falando da pré-história, que já está no material complementar de vocês. Então, aqui, traz obras, artísticas, obras de arte de diferentes momentos. Então, a gente tem aqui, uma obra, greco-romana, que é uma estátua, e a gente tem, assim, essas esculturas, essas estátuas até hoje. Se vocês forem nas praças aí da cidade de vocês, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer outra cidade, vocês vão encontrar, esculturas como essa, representando pessoas importantes. Esta, por exemplo, está representando o imperador Constantino, tá? E isso era muito comum ali no período clássico, tá? Mas é algo que a gente aderiu também até os dias atuais para se fazer uma homenagem. Logo após, a gente tem aqui outras 3 obras. A gente tem aqui a Mona Lisa, retratando ali o período do Renascimento, onde eram feitas ali tanto obras com a temática religiosa, com a temática, digamos que ali clássica, dentro da mitologia, mas também os retratos ali encomendados, sejam de pessoas importantes ou pessoas que simplesmente encomendavam, tá? No caso ali da La Gioconda, da Mona Lisa, tá? Onde a gente tem ali o uso da perspectiva, a gente tem o uso ali também da questão da anatomia, da representação real do corpo humano e por aí vai. E logo aqui em cima a gente tem aqui a fonte do Marcel Duchamp, que ela tá ali marcando um movimento, um momento da arte em que ela passa a ser moderna, que passa a ser questionadora, que deixa de ser a representação do real para se dar ali, como um principal ponto o pensamento, como o ponto de partida para se entender essa arte, tá? E temos também aqui uma fotografia, de uma obra do Vic Moniz, onde ele, foi ali em um aterro, em um lixão, ali com várias pessoas, conseguiu reproduzir imagens ali com todos esses elementos, digamos assim, ok? Então, a gente tem aqui diferentes artes que são de diferentes momentos e que elas possuem ali a sua particularidade e cada qual ela conta ali a história dentro do seu período. Então a gente tem o período clássico, a gente tem o período de pensamento moderno, que assim como a gente tem o Renascimento, a gente tem ali os avanços, a gente tem o modernismo e a gente também tem o contemporâneo, ok? Então, eu os convido a ler este material para compreender melhor aí a proposta. Então, vamos às atividades. A questão, ela diz o seguinte: analise os parágrafos abaixo e responda ao que se pede. Então, aqui a gente tem 3 afirmativas, A arte greco-romana foi grande responsável por fazer as pessoas públicas da época conhecidas por todo o império.
2. A produção de artes visuais ao longo da história sempre buscou usar os objetos do lixo para mostrar eficiente e atuante também no meio ambiente. 3. Artes visuais são todas as manifestações artísticas que conhecemos, a saber, música, escultura, desenho, teatro, cinema, pintura, fotografia, dança, gravura e arquitetura. Então, qual que é a correta? É a letra A, que diz assim: somente a primeira afirmativa está correta. Por quê? Porque é o seguinte, a afirmativa 2, ela diz, né, que ao longo da história sempre buscou usar objetos como lixo, né, para demonstrar eficiência e atuante no meio ambiente. Nem sempre, viu, turma? A gente tem várias produções artísticas diferentes aí envolvendo, né, materiais diferentes, tá? Não só do lixo. E a terceira, ela diz, né, que as artes visuais são todas as manifestações artísticas que conhecemos, incluindo ali música, teatro e dança, que são artes, digamos que de diferentes categorias. A música, ela é independente das artes visuais. O teatro, ela é uma linguagem cênica e a dança é uma expressão corporal, tá? Uma linguagem corporal. Então, só está correta a primeira afirmativa, letra A. Então, vamos para a atividade complementar de vocês. O seguinte, né? Então, puxando dentro desse mesmo tema, aqui eu coloquei para vocês a evolução histórica no mundo aí, a evolução das artes, né? A primeira parte. Trazendo aqui a pré-história, a Idade Antiga e a Idade Média. Lembrando que a pré-história, né, foi o período em que o homem, né, sentiu necessidade de se expressar e utilizou ali o desenho como linguagem, né? Então, para estar registrando o seu cotidiano, né, a sua vivência. E é a partir daí também que a gente acaba tendo a iniciação de algumas linguagens artísticas, como, por exemplo, a dança, o teatro e a música, né? Todos ali sendo evidenciados por artefatos da época que eles usavam ali para sobrevivência ou instrumentos musicais também e alguns desenhos, né? Algumas gravuras, pinturas que eles deixaram aí pelas rochas contando do seu cotidiano, onde, né, arqueólogos identificaram a presença de música, a presença de dança e da representação, a imitação, o teatro. Aí, logo após, temos aqui a arte na Idade Antiga. Né? A arte, quando fala da Idade Antiga, a gente acaba lembrando bastante dos gregos, dos romanos, dos egípcios, né? E das suas evoluções dentro desse período. Então, existiram grandes civilizações na antiguidade, ali na Europa, no Oriente Médio, na África, na Ásia, né? E esse desenvolvimento, né, foi bem expressivo dentro da arte, né? Então, por exemplo, nos gregos e romanos, a gente tem ali produções artísticas fazendo referência à mitologia. Os hindus, né, os hindus ali dentro também da sua religião, os africanos também, então é algo mais ritualístico, né, algo mais ligado a deuses, né, divindades. A gente tem ali os egípcios, né, mostrando também como viviam, como que era dividida a sua sociedade, né, as suas castas. Tinham também ali registros sobre a vida, principalmente de faraós e entre outros. E a gente tem da Idade Média, que são artes que estão mais relacionadas à religiosidade, sobretudo ali o cristianismo, né? Então a gente tem uma expressão muito forte através das arquiteturas, das pinturas góticas, os afrescos, né, dentro das igrejas. A gente tem as pinturas bizantinas, os mosaicos, os vitrais e as mesquitas islâmicas. Então, a atividade complementar de vocês é que vocês pesquisem aí, né, por imagens, né, dentro da pré-história, que vocês procurem referências e façam a sua expressão utilizando esse espaço. Claro, se você não tiver esse material impresso, você pode estar usando uma folha à parte, tá? Não esqueçam de caprichar bem utilizando o espaço, as cores, né, que predominam ali dentro daquele período, tá? E é isso. Não se esqueçam de fazer e de me enviar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.